Você está aqui agora, talvez sem saber exatamente o que te trouxe até este momento, mas algo dentro de você reconheceu que precisava ouvir isto. E não foi coincidência. Nunca é. Porque existe uma sabedoria antiga, uma sabedoria que atravessou séculos, gerações, continentes inteiros, e que chegou até nós através de um homem que dedicou sua vida inteira a servir, a curar, a guiar. Um homem que carregava nos ombros não apenas o peso da fé, mas o dom raro de enxergar além do que os olhos conseguem alcançar. Estou falando do Padre Pio de Pietrelcina. E hoje eu vou revelar para você algo que pouquíssimas pessoas conhecem. Algo que ele mesmo guardava com cuidado, compartilhando apenas com aqueles que estavam verdadeiramente prontos para receber. São 7 números sagrados. 7 frequências espirituais que ele identificou ao longo de décadas de oração, contemplação e contato direto com o divino. Números que não servem para superstição, não servem para jogos de azar no sentido vazio da palavra, mas servem como pontes. Pontes entre o mundo visível e o invisível, entre aquilo que você deseja e aquilo que você pode manifestar quando está alinhado com a vontade maior que rege todas as coisas. E aqui está o segredo que vou entregar para você agora, logo no início, sem rodeios, sem enrolação. Esses 7 números são 3, 7, 12, 21, 33, 40 e 50. Cada um deles carrega uma energia específica, uma função espiritual única, uma porta que se abre para uma área diferente da sua vida. E o que o Padre Pio ensinou, não através de palavras escritas, mas através de práticas que ele orientava em confissões, em conversas silenciosas, em momentos de orientação espiritual profunda, é que você não precisa trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. Na verdade, isso seria até prejudicial, porque dispersaria sua energia, dividiria sua intenção, enfraqueceria o foco que é absolutamente necessário para que qualquer transformação real aconteça. O que você precisa fazer é escolher um, apenas um, aquele que ressoa com o que você está vivendo agora, com aquilo que seu coração mais precisa neste exato momento, e então dedicar-se a esse número com toda a sua alma, com toda a sua disciplina, com toda a sua fé, durante o período que esse número representa. E talvez você esteja se perguntando por que números, por que algo tão simples, tão aparentemente comum, poderia carregar tamanha força espiritual. E a resposta é mais profunda do que parece. Porque desde o princípio, desde a criação do mundo, tudo foi estabelecido através de ordem, de medida, de proporção. Deus não criou o universo no caos. Ele criou através de números, através de ciclos, através de padrões que se repetem, que se sustentam, que se harmonizam. 7 dias para criar tudo. 40 dias de dilúvio. 3 dias entre a morte e a ressurreição. 12 tribos, 12 apóstolos. Os números não são apenas símbolos, são linguagem. São a forma como o divino se comunica com a matéria. E quando você aprende a ouvir essa linguagem, quando você aprende a vibrar nessa frequência, coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer de maneira tão natural que até assusta. Antes de entrar na explicação de cada número, eu preciso que você entenda algo essencial sobre o Padre Pio. Ele não era um homem comum. Mesmo quando vivia de maneira simples, mesmo quando se vestia com humildade, mesmo quando passava horas e horas atendendo fiéis, confessando pecados, orando por curas, ele carregava algo diferente. Ele tinha os estigmas, as feridas de Cristo nas mãos, nos pés, no lado do corpo. Feridas que sangravam, que doíam, que nunca cicatrizavam completamente. E essas feridas não eram apenas marcas físicas. Eram sinais de uma conexão profunda, de um canal aberto entre ele e o sagrado. Ele via coisas que outros não viam, sabia de coisas que ninguém tinha contado, curava doenças que a medicina tinha abandonado. E tudo isso acontecia porque ele não vivia apenas no mundo material. Ele habitava simultaneamente 2 planos, o terreno e o celestial. E foi nessa ponte entre os dois que ele descobriu esses números. Vamos começar pelo número 3. O 3 é o número da Santíssima Trindade,
o número da completude divina, o número que representa Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, além disso, o 3 também é o número da manifestação rápida, da resposta que vem quando você está em sintonia verdadeira com a vontade de Deus. Padre Pio orientava as pessoas a fazerem ciclos de 3 dias de oração intensa, quando precisavam de clareza urgente, quando estavam diante de uma decisão importante, quando sentiam que estavam perdidas e não sabiam qual caminho seguir. 3 dias. Apenas 3 dias de jejum espiritual, de silêncio interno, de conversa honesta com Deus. E no 3º dia, algo sempre se revelava. Uma resposta, um sinal, uma porta que se abria, uma sensação de paz que indicava o caminho certo. Eu conheci uma mulher, não vou dizer o nome dela porque isso não importa, mas era uma mãe de 5 filhos que estava à beira do desespero. O marido tinha perdido o emprego, as contas estavam atrasadas, a geladeira estava vazia e ela não via saída. Foi quando alguém lhe falou sobre os 3 dias do Padre Pio. Ela não era muito religiosa, nunca tinha sido daquelas pessoas que rezam todo dia, mas estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Então ela fez 3 dias de oração, 3 dias sem televisão, sem distrações, sem conversas vazias. Apenas ela e Deus. No 2º dia, nada aconteceu. No 3º dia pela manhã, também nada. Mas à tarde, uma vizinha que ela mal conhecia bateu na porta e lhe ofereceu um trabalho temporário em uma festa que ela estava organizando. Não era muito, mas era exatamente o que ela precisava naquele momento. E a partir daquele trabalho, outras coisas começaram a se alinhar. O marido conseguiu uma entrevista, as contas foram negociadas, a vida voltou a ter movimento. O 3 fez o que deveria fazer. Trouxe resposta rápida quando a fé se fez presente. Agora o 7. Este é talvez o número mais conhecido, o mais citado nas Escrituras, o mais reconhecido por aqueles que estudam espiritualidade. 7 dias da criação, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. O 7 é o número da perfeição divina, o número que representa ciclos completos, o número que transforma. Quando você trabalha com o 7, você está entrando em um processo de renovação profunda. Não é para emergências, não é para situações que precisam de resposta imediata. O 7 é para quando você sente que precisa recomeçar, quando percebe que sua vida está girando em círculos e você não sai do lugar, quando sabe que algo dentro de você precisa mudar, mas não sabe exatamente o quê. Padre Pio orientava ciclos de 7 dias de práticas espirituais para pessoas que estavam travadas emocionalmente, espiritualmente ou até mesmo fisicamente. 7 dias de oração ao amanhecer, 7 dias de leitura das Escrituras, 7 dias de obras de caridade, 7 dias de jejum. E algo sempre acontecia no final. Uma transformação interna que depois se refletia externamente. Eu lembro de um homem que tinha vícios. Não vou especificar quais porque isso não vem ao caso. Mas eram vícios que estavam destruindo sua família, seu trabalho, sua saúde. Ele tinha tentado de tudo. Tratamentos, terapias, promessas, nada funcionava. Até que alguém lhe falou sobre os 7 dias do Padre Pio. Ele decidiu tentar. 7 dias dedicando cada manhã a orar pedindo libertação. 7 dias evitando lugares e pessoas que o levavam de volta aos velhos hábitos. 7 dias escrevendo sobre o que sentia, sobre o que temia, sobre o que desejava. No 4º dia, ele sentiu vontade de desistir. No 5º, sentiu raiva. No 6º, sentiu tristeza profunda. Mas no 7º, algo quebrou. Ele mesmo não soube explicar direito, mas foi como se uma corrente invisível tivesse se partido dentro dele. E a partir dali, o desejo pelo vício começou a perder força. Não desapareceu de um dia para o outro, mas perdeu aquele domínio absoluto que tinha antes. O 7 fez seu trabalho. Renovou por dentro aquilo que estava quebrado. O número 12 vem em seguida. 12 é o número da organização divina, da estrutura celestial aplicada à terra. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 meses do ano, 12 horas do dia
e 12 horas da noite. O 12 traz ordem, onde há caos. Traz clareza onde há confusão. Traz método onde há desordem. Padre Pio usava o 12 para pessoas que estavam perdidas em meio a tantas responsabilidades, tantas obrigações, tantas coisas para fazer, que não sabiam mais por onde começar. Ele orientava 12 dias de reorganização espiritual e prática, 12 dias em que a pessoa deveria olhar para cada área da vida e colocar ordem, uma de cada vez. Um dia para as finanças, um dia para os relacionamentos, um dia para a saúde, um dia para o trabalho e assim por diante. E no final desses 12 dias, a vida que antes parecia um emaranhado impossível começava a fazer sentido de novo. Conheci uma empresária que estava à beira de um colapso nervoso. Ela tinha negócios, filhos, compromissos sociais, tudo ao mesmo tempo, e sentia que estava afogando em responsabilidades. Foi quando ela ouviu falar dos 12 dias do Padre Pio. Decidiu aplicar. 12 dias organizando, planejando, colocando cada coisa no seu devido lugar. 12 dias orando antes de cada decisão. 12 dias pedindo sabedoria para saber o que era prioridade e o que era apenas urgência disfarçada. No final, ela não tinha resolvido todos os problemas, mas tinha clareza. E clareza, muitas vezes, é tudo o que a gente precisa para começar a resolver as coisas de verdade. O 21 é o número da maturidade espiritual aplicada. 3 vezes 7. É o número que representa crescimento profundo, evolução que não volta atrás, transformação que se torna permanente. Padre Pio reservava o 21 para aqueles que já tinham experimentado mudanças temporárias, mas que sempre voltavam aos mesmos padrões. Aquelas pessoas que melhoram por um tempo, mas depois recaem. Que avançam, mas depois retrocedem. O 21 é o antídoto para isso. São 20. E dias de prática espiritual consistente, sem falhas, sem exceções, sem hoje eu pulo porque estou cansado. 21 dias, construindo um hábito novo, uma mentalidade nova, um modo novo de enxergar a vida. E a ciência hoje confirma o que Padre Pio já sabia há décadas. 21 dias é o tempo necessário para que um comportamento comece a se fixar, para que um padrão neural comece a se formar de maneira mais permanente. Eu vi isso acontecer com um professor que vivia reclamando da vida, do trabalho, dos alunos, de tudo. Ele estava preso num ciclo de negatividade que contaminava tudo ao redor dele. Alguém lhe falou sobre os 21 dias do Padre Pio. Ele decidiu tentar. 21 dias escolhendo conscientemente ver algo de bom em cada situação. 21 dias agradecendo por 3 coisas específicas antes de dormir. 21 dias evitando reclamações desnecessárias. Nos primeiros dias, ele achou artificial, forçado, falso. Mas lá pela segunda semana, algo mudou. Ele começou a perceber que as coisas ruins continuavam acontecendo, mas ele não estava mais deixando que definissem todo o resto. No final dos 21 dias, ele era outra pessoa. Não porque a vida tinha mudado, mas porque ele tinha mudado a forma como vivia a vida. Agora chegamos ao 33, e este número carrega uma força especial. 33 é a idade que Cristo tinha quando foi crucificado e ressuscitou. É o número da entrega total, do sacrifício que gera fruto eterno, da morte que se transforma em vida. Padre Pio usava o 33 para pessoas que precisavam passar por um processo de morte simbólica de algo que estava impedindo seu crescimento. Morte de um relacionamento tóxico, morte de um emprego que sugava a alma, morte de uma versão antiga de si mesmo que já não servia mais. 33 dias não é para qualquer um. É para quem está disposto a deixar algo morrer para que algo novo possa nascer. É um número de transição profunda, de passagem radical. Conheci um jovem que estava preso em um emprego que odiava, mas não tinha coragem de sair porque tinha medo de não conseguir outra coisa. Ele estava morrendo por dentro, um pouquinho a cada dia, mas continuava lá, se arrastando, sobrevivendo, não vivendo. Quando alguém lhe falou dos 33 dias do Padre Pio, ele entendeu que precisava fazer uma escolha. Passou 33 dias orando, planejando,
economizando, preparando-se para sair. 33 dias morrendo para o medo e nascendo para a coragem. No último dia, ele entregou a carta de demissão. E eu não vou mentir para você dizendo que foi fácil depois disso. Não foi. Ele passou aperto, teve momentos de dúvida, de arrependimento. Mas ele nunca voltou atrás. E 6 meses depois, ele estava em um lugar completamente diferente, fazendo algo que realmente importava para ele, ganhando até mais do que ganhava antes. O 33 tinha feito seu trabalho. Tinha matado o velho para que o novo pudesse viver. O 40 é um dos números mais poderosos de todos. 40 dias e 40 noites de dilúvio. 40 anos do povo de Israel vagando no deserto. 40 dias de Jesus no deserto sendo tentado. 40 é o número da provação, da preparação, da purificação. Não é um número fácil, não é um número confortável, mas é um número necessário quando você precisa ser forjado, quando precisa ser testado, quando precisa provar para si mesmo que é capaz de sustentar uma decisão até o fim. Padre Pio orientava o 40 para aqueles que estavam prestes a entrar em uma nova fase da vida, mas que precisavam ser preparados internamente antes. 40 dias de disciplina rigorosa, 40 dias de oração profunda, 40 dias de jejum de algo que estava dominando a vida. E no final a pessoa que saía do outro lado não era mais a mesma que tinha entrado. Eu conheci uma mulher que tinha uma relação destrutiva com comida. Não era apenas sobre peso, era sobre controle, sobre ansiedade, sobre vazio emocional que ela tentava preencher comendo. Ela tinha tentado todas as dietas do mundo, nenhuma funcionava porque o problema não estava no corpo, estava na alma. Quando ela ouviu sobre os 40 dias do Padre Pio, algo nela reconheceu que aquilo era o que ela precisava. 40 dias jejuando não necessariamente de comida, mas da compulsão. 40 dias parando antes de comer e perguntando a si mesma: estou com fome ou estou com dor? 40 dias escrevendo sobre o que realmente estava sentindo, em vez de mastigar o que estava sentindo. Foram 40 dias difíceis, 40 dias de choro, de descobertas dolorosas, de enfrentamento. Mas no final, ela tinha atravessado o deserto. E do outro lado, ela encontrou liberdade. Não perfeição, mas liberdade. O 40 cumpriu seu propósito. Purificou, preparou, transformou. E finalmente, chegamos ao 50. O 50 é o número do Pentecostes, o número do Espírito Santo descendo sobre os apóstolos 50 dias depois da ressurreição. É o número da plenitude, do cumprimento, da promessa realizada. 50 não é para começar, é para coroar. É para quando você já trabalhou os outros números, já passou pelas transformações necessárias e agora está pronto para receber aquilo que foi prometido. Padre Pio usava os 50 como ciclo final de consolidação, como o momento em que tudo o que foi plantado finalmente se manifesta em plenitude. 50 dias de gratidão profunda, 50 dias de celebração antecipada, 50 dias vivendo como se a bênção já tivesse chegado. Conheci um casal que estava tentando ter filhos há anos. Tratamentos, frustrações, esperanças destruídas, tudo. Eles estavam quase desistindo quando alguém lhes falou dos 50 dias do Padre Pio, mas não como pedido, como agradecimento. 50 dias agradecendo pela criança que ainda não tinha chegado, mas que eles acreditavam que chegaria. 50 dias preparando o quarto, comprando roupinhas, vivendo a fé de maneira prática. E eu sei que isso pode soar estranho, pode soar até perigoso emocionalmente. Mas eles fizeram. E no 43º dia, ela descobriu que estava grávida. Não estou dizendo que foi magia, estou dizendo que foi fé materializada. O 50 trouxe a plenitude. Agora você conhece os 7 números. E talvez esteja se perguntando qual escolher. E a resposta está dentro de você. Não está na minha boca, não está em nenhum manual, está no seu coração. Qual desses números mexeu com você enquanto eu falava? Qual deles fez seu peito apertar, ou fez seus olhos encherem de lágrimas, ou fez você pensar, é esse que eu preciso? Esse é o seu número. Não escolha com a mente, escolha com a alma.
Porque a mente vai tentar ser racional, vai tentar calcular, vai tentar controlar, mas a alma sabe. A alma sempre sabe. E quando você escolher seu número, eu quero que você faça algo muito importante. Comprometa-se. Não meio compromisso, não vou tentar, não vou ver se consigo. Comprometa-se de verdade. Porque o Padre Pio nunca prometeu milagres para pessoas que apenas experimentavam. Ele prometeu milagres para pessoas que se entregavam. E entregar-se significa viver aquele número com tudo o que você tem. Se for 3 dias, que sejam 3 dias completos, intensos, verdadeiros. Se for 50, que sejam 50 sem falhar, sem desistir no meio, sem enfraquecer quando ficar difícil. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita. Vai ficar difícil. Não importa qual número você escolha. Vai ter momentos em que você vai querer desistir. Vai ter dias em que vai parecer que nada está acontecendo. Vai ter noites em que vai duvidar se tudo isso faz algum sentido. E é justamente nesses momentos que o milagre está sendo forjado. Porque milagres não acontecem no conforto, acontecem na perseverança. Não acontecem na dúvida, acontecem na fé sustentada, mesmo quando tudo parece contrário. O Padre Pio sabia disso. Ele viveu isso. Ele carregou feridas que sangravam por 50 anos. 50 anos de dor física constante, de incompreensão, de pessoas que o julgavam, que duvidavam dele, que o acusavam de fraude. Mas ele nunca desistiu, nunca parou de orar, nunca parou de servir, nunca parou de acreditar que tudo aquilo tinha um propósito maior. E teve. Porque hoje, décadas depois da sua morte, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda buscam sua intercessão, ainda confiam nos seus ensinamentos, ainda experimentam milagres através da fé que ele plantou. Então agora, neste momento, eu quero fazer um convite para você. Se este vídeo tocou seu coração, se algo dentro de você reconheceu que esta mensagem era para você, eu quero que você se inscreva neste canal. Mas não por mim, não porque eu estou pedindo, mas porque você precisa continuar essa jornada. Porque tem mais coisas que você precisa saber, mais orientações que vão chegar, mais ferramentas espirituais que vão te ajudar a caminhar com firmeza. E eu quero caminhar com você nessa jornada. E mais do que isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual número você escolheu. Escreve só o número, ou se quiser, conta a sua história, conta porque esse número fez sentido para você, conta o que você está vivendo agora que te levou até aqui. Porque quando você escreve, você não está apenas comentando em um vídeo, você está declarando, você está dizendo ao universo, você está dizendo a Deus, você está dizendo a si mesmo: eu escolhi, eu vou fazer, eu acredito. E sabe o que acontece quando você declara? Forças invisíveis começam a se mover. Coisas que estavam travadas começam a se soltar. Portas que estavam fechadas começam a ranger, a se abrir devagarzinho. Porque a fé sem ação é morta, mas a fé com declaração, com compromisso, com movimento, essa fé remove montanhas. Então escolhe. Escolhe agora. Não amanhã, não quando você estiver mais preparado, não quando as condições estiverem perfeitas. Escolhe agora, neste momento, com tudo o que você é, com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos, com toda a sua esperança. Escolhe um número, apenas um, e vive ele como se sua vida dependesse disso, porque talvez dependa. Talvez esse seja o ponto de virada que você estava esperando há tanto tempo. Talvez esse seja o momento em que tudo começa a mudar de verdade. E eu vou te dizer uma última coisa antes de terminar. O Padre Pio costumava dizer que a oração é a melhor arma que temos. Mas ele também dizia que Deus não escuta apenas as palavras que saem da nossa boca. Ele escuta as intenções que saem do nosso coração. Então, quando você começar a viver seu número, quando começar a trilhar esse caminho, não se preocupe em ter as palavras perfeitas, em fazer as orações mais bonitas, em parecer espiritual para os outros. Preocupe-se apenas em ser verdadeiro, em abrir seu coração de maneira honesta,
crua, real, porque é essa sinceridade que abre os céus. Bem-vindo à sua transformação. Bem-vindo ao seu milagre. Ele começa agora.